Boa noite. O André fez essa ressalva aí, né, da alegria nossa, da gente estar novamente retornando aos nossos trabalhos às quinta-feiras. Nós vamos iniciar, meus irmãos, com uma leitura do livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier. Nós vamos ler a mensagem 47, o povo e o evangelho. A perseguição aos postulantes do cristianismo é de todos os tempos. Nos próprios dias do Mestre Divino, nas circunstâncias casuais. Lá, exterminava a hostilidade de todos os sentidos contra os movimentos da iluminação cristã. Em todas as ocasiões, no entanto, tem sido possível observar a gravitação do povo para Jesus, entre ele e a multidão. Nunca se extinguiu o poderoso magnetismo da virtude e do amor. Debate surge medidas decorrentes à ignorância e da crueldade em que apareceu os prejuízos eclesiásticos do sacerdote, quando, sem luz, na missão sublime de orientar, cientistas presunçosos, demagogos, subordinados por interesses mesquinhos, clamam nas graças para a congregação das fantasias brilhantes. O povo, porém, inclina-se para o Cristo com a mesma fascinação do primeiro dia. Indiscutivelmente, considerados de todo modo, achamos-nos ainda longe da união com Jesus em sentido integral. De quando em quando, a turva experimenta pavorosos desastres. Tormentos de sangue e lágrimas varrem-lhe os caminhos. A claridade do Mestre, contudo, acena-lhe a distância. Velhos e crianças identificam-se o brilho santificado. Os políticos do mundo formulam 1000 promessas ao espírito das massas. Raras pessoas, entretanto, se interessam por semelhantes plataformas. Os anúncios do Senhor, todavia, em cada século se renovam, sempre mais altos para a mente popular, traduzindo consolações e apelos imortais. Bom, meus irmãos, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, agradecer a Deus pelo dom da vida. Queridos irmãos, que Jesus abençoe a todos. Vamos elevar nossos pensamentos e sentimentos a Deus. Agradecer a Jesus, nosso Mestre, pelo amparo e a proteção de todos os dias. Pedimos que nos auxilie sempre, dando-nos força, coragem e discernimento para vencermos nossas imperfeições. Pedimos ainda a Jesus que nos auxilie o entendimento da lição de hoje, para aplicá-la em nossas ações diárias e sermos cada dia melhores, fortalecidos na fé e no amor que nos ensinou. Que assim seja. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não vim destruir a lei. Nós vamos, nesse curtinho prazo aí, a gente vai tentar passar para vocês o que Jesus quis dizer que ele não veio destruir a lei. Nós vamos falar também de Moisés, que ele trouxe a missão, da justiça para aquela época, e de Jesus, o Evangelho, a revelação insuperável do amor, e o Espiritismo, que foi o Consolador prometido por Jesus. Então vamos ler, o Evangelho. Não vim destruir a lei. Não penseis que tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Portanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente
cumprido, enquanto reste um único ponto. Bom, meus irmãos, para a gente entender, né, a respeito dessa fala de Jesus, não vim destruir a lei, nós temos que voltar e vamos falar primeiro de Moisés, que é para a gente ter um entendimento, né, do porquê Jesus disse, não vim destruir a lei. Moisés, né, nasceu por volta do ano de 1520 a.C., foi um grande libertador dos hebreus, né? Ele teve a missão de Deus, segundo consta, né, no Velho Testamento, de conduzir o povo hebreu do Egito, né? Tido como seu principal legislador e mais importante líder religioso. Foi ele que escreveu o Pentateuco, né? Que são os 5 livros primeiros da Bíblia, que ou tinha um outro nome também, né? 5 rolos. Os livros compreendem na Bíblia a Gênesis, que é a origem do homem, né? O Êxodo, que foi a fuga, a saída dos hebreus do Egito, o Levítico, que é dos levitas e sacerdotes, Números, que foi o recenseamento que Deus colocou essa missão na mão de Moisés, e Deuteronômio, que é a segunda lei. Consta nesses 5 livros 613 mandamentos. Alguns, mais de 240, 48 mais ou menos, tinha a palavra primeiro, pode fazer. Sim, isso pode fazer. E os outros, isso não pode fazer. Então são considerados mandamentos. E quando a gente lê esses 5 livros, a gente encontra esses 613, vamos dizer assim, mandamentos. Né? Moisés criou a lei civil. Era um decreto que Moisés usava até com uma boa intenção, né? Sobre o poder de Deus. E naquela época, por falta de entendimento, todo mundo acreditava. Os acidentes geológicos, né? Os acidentes da intempéries do tempo, tudo era feito e tudo era entendido como se fosse um castigo de Deus. Inclusive até a fala que tem nesse Velho Testamento é a respeito do poder de Deus. Então Deus era temido, e esse Deus, ele era, vamos dizer assim, era muito severo, né? E era a lei do olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão. Tomou, levou. Me julgou uma pedra, tem direito de julgar 5. A lei era essa. Se uma pessoa me roubasse, eu podia ir lá matar ele. E nós temos passagem, né, da mulher que adulterava, o homem com quem ela estava adulterando, e ela poderia ser colocada e todo mundo podia jogar pedra nela até a morte. Se tivesse um filho que era problemático, né, era rebelde, o pai também poderia pegar o filho, colocar na frente de casa, chamar os anciãos e jogar pedra até ele morrer. E é interessante que cada povo podia ter um grupo de escravos, desde que aqueles escravos não fossem do mesmo povo. Então, meus irmãos, para a gente olhar e sentir, né, como que era essa lei? Porque a falta do entendimento ainda não havia, né? E Moisés, para conter isso, ele tinha que fazer essa lei, essas severas leis, né? E na lei mosaica há 2 partes distintas. A lei civil, ou disciplinar, né, que era decretada por Moisés, mas ela era apropriada para aqueles costumes daquela época. E ela era modificada, né, com o tempo. Passava um tempo, se modificava a lei, porque aquela lei anterior já não estava contendo o ímpeto, né, das pessoas, dos transgressores. E a outra é imutável, é divina, é invariável, é a verdade, é a lei de Deus, aquela que Moisés recebeu no Monte Sinai por Deus,
que são os 10 mandamentos. Esses não, esse é imutável. Que consta o primeiro: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não terão diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem debaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorareis e não os prestará culto soberano. Segundo, não tomareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Quarto, honrar pai e mãe. 5, não matareis. 6, não cometereis adultério. 7, não furtarei. 8, não dareis falso testemunho. 9, não desejareis a mulher do próximo. 10, não cobiçarei a casa do vosso próximo, nem do seu servo, nem de sua serva, nem do seu boi, nem do seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Então, meus irmãos, a gente já tem assim, rapidinho, a gente já tem um certo entendimento, né, do que foi Moisés, do que ele passou, da importância que ele foi até para nós, né? Então aí vem Jesus, e Jesus diz: não vim destruir a lei. Jesus é claro em dizer que ele não veio destruir as leis de Moisés, ele só veio moldar essa lei. Ele modificou a forma na substância da lei. Ele combateu os abusos das práticas interiores e das falsas interpretações. Nós tivemos caso da leitura do Velho Testamento, mulheres serem apedrejadas porque cometeram adultério. Jesus já colocou-se na frente de uma e disse: aquele que tiver livre do pecado, atire a primeira pedra. Não matar, que foi na lei de Moisés, Jesus estendeu ela aos inimigos, os quais devemos recomenda, né, a gente amar. Nos ensina a dar maior importância na nossa reforma íntima. Então, Jesus, ele colocou, né, a lei com mais amor, vamos dizer assim, né, com uma dosagem de doce. A lei de Jesus, ela é adocicada, porque ela nos importa muito conosco, com a nossa reforma íntima. Jesus Cristo como mestre, esse que diz que não veio destruir a lei, ele falou sobre o reino do céu, que lá se vive a verdadeira vida. Mas para mim chegar lá, eu tenho que ter amor e respeito ao próximo, senão meu caminho vai ficar um pouquinho tenebroso. Cristo, como legislador, ele veio cumprir a lei de Deus, desenvolvendo para o verdadeiro sentido, que é o amor e a caridade. Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo, odeie seu inimigo. Eu, porém, vos digo, amem os seus inimigos e rezem para aqueles que perseguem vocês. Meus irmãos, Jesus não veio à Terra como um legislador moralista. Todo o evangelho que a gente lê, do primeiro ao último, toda a fala de Jesus é morosa, mas com disciplina, né? Jesus nunca foi moralista. E tudo aquilo que ele fez, ele pedia primeiro à pessoa, ele perguntava: o que você quer que eu faça? E quando aquilo era resolvido, ele citava: a tua fé que te salvou. Ele ensinava com bondade, com carinho, o caminho real da redenção. Jesus era confiante, sem ser rígido, e tinha clareza sobre a própria identidade, sem julgar. Jesus nunca julgou ninguém. Jesus foi médico, não descansava no auxílio, né, efetivo dos doentes.
Ele foi professor, sempre paciente, repetindo sempre as lições. Ele foi juiz, ele exemplificava a imparcialidade e a tolerância. Jesus foi benfeitor, ele espalhava sem cessar as bênçãos do amor infinito. Ele foi sábio, coloca na ciência do bem ao alcance de todos, sempre a respeitando. Ele foi advogado, ele defendia os interesses dos fracos e dos oprimidos e dos humildes. Foi um trabalhador divino, servia sem reclamação e sem recompensa. O exemplo do Cristo é sublime e contagiante. Meus irmãos, se nós soubéssemos a importância que é o Evangelho de Jesus, a gente não passava uma noite sem ler um trechinho. Porque é interessante que a gente lê hoje, amanhã a gente tem outro entendimento. Parece que começa a sementinha do amor está dentro de nós. E ela precisa ser regada com Jesus. E às vezes a gente vai falando, a gente vai lendo, a gente vai estudando, aquilo começa a nos tocar. E a gente começa a transformar. A transformação é tão aparente que pessoas perguntam para você: pai, o que aconteceu com você? Você está mais alegre? Você está mais confiante? É porque Jesus está fazendo efeito em tua vida. E a gente às vezes não percebe. Então, por isso que Jesus falou que não veio destruir a lei. Ele simplesmente veio modificar ela para o nosso entendimento e colocar amor nos nossos corações. E hoje, meus irmãos, nós temos muito que agarrar na mão de Jesus, porque vocês veem como que as redes sociais hoje está faltando Jesus, porque Jesus é o sinônimo de amor. Hoje é top de linha a gente discordar e esbravejar nas nossas redes sociais. Por qualquer motivo a gente chama a pessoa de assassino, de tudo enquanto é nome, com coisa que a gente vai poder resolver o problema. E o problema maior está dentro de nós. A gente tem que preocupar com a nossa reforma íntima. Jesus fala isso para nós. Então Jesus, meus irmãos, é isso. Por isso que ele diz que não veio destruir a lei. Nós temos que obedecer à lei dos homens, mas nós temos que ter amor no nosso coração. O próprio Jesus, na época, ele não disse tudo. Por que ele não disse tudo? Por causa do entendimento de antigamente. E hoje a gente vê que o entendimento ainda está muito aquém do que Jesus merece. Nós hoje, com todos os recursos que nós temos, nós ainda estamos fadados, a não ouvir a palavra de Jesus. Porque o homem, ele não tinha ainda condição de entender a palavra dele quando ele estava aqui. E hoje ainda continua isso. Ainda tem uma resistência muito grande, porque nós estamos num mundo, é claro, de provas e expiações. Por isso que naquela época ele falava em parábolas, que era para tentar chamar o povo do entendimento. Todavia Jesus prometeu para nós, lá no Evangelho, que ele enviaria um Consolador. Vou mandar para vocês um Consolador prometido, que é a terceira revelação, que recordaria tudo que ele dissesse. Esse Consolador é o Espiritismo, dirigido por Jesus e por uma imensidão de espíritos superiores que nos ajuda ao entendimento, principalmente por que nós estamos aqui. O Espiritismo, meus irmãos, sendo a terceira revelação, ele cultua muito e nós acreditamos imensamente na existência de Deus.
O Deus que nós hoje estudamos e nós temos entendimento é um Deus justo, a palavra mais bem colocada que nós podemos ter com Deus. Ele é justo. Nós acreditamos e o Espiritismo nos mostra a nossa luz, assim, a imortalidade da alma. Eu acredito piamente, eu tenho fé nisso, que nós não morremos. Esse corpo hoje, que já está aí com 68 anos, já está cheio de ruga, isso vai ficar aqui. E meu espírito, ele vai subir, ele não morre. Marcos Antônio já foi José, já foi Antônio, já foi Carlos, já foi Maria. Então, o Espiritismo nos mostra claramente a imortalidade da alma, assim como a reencarnação. Hoje eu estou aqui com esse corpo, mas eu já estive aqui com outros corpos. Isso é reencarnação. Essa é a justiça de Deus, porque Deus é justo, mas Deus nos deu também um livre-arbítrio. O Espiritismo nada proíbe, eu posso fazer tudo o que eu quiser, não me proíbe nada, vício nenhum. Se eu quero estudar, se eu quero fazer nada, o Espiritismo proíbe. Mas tem uma lei lá, lei de causas e efeitos. O que eu fizer, eu vou ter que pagar por isso. Não adianta nada eu plantar abacaxi e querer colher melancia. Não vai dar certo. Então, o Espiritismo, ele abre para mim a cortina da justiça divina. E muitas das vezes a gente pergunta, onde está a justiça divina? Onde está a justiça de Deus? Para os católicos e para os nossos irmãos evangélicos, vão dizer que está na palavra de Deus, está na Bíblia. O Espiritismo nos mostra e nos fala que a justiça divina está na minha consciência. Olha que lindo isso. O Espiritismo me mostra e me ensina e me permite que existe a comunicação com os espíritos, desde que a gente seja bem preparado, a gente esteja bem equipado, vamos dizer assim, com estudo e, sobretudo, com Jesus no coração. É possível, sim, a gente comunicar com os desencarnados. O Espiritismo mostra para nós uma lei que é soberana, a lei da evolução. A gente passa por essa lei e às vezes a gente demora 100, 200, eu não sei, infinitas reencarnações, porque Deus é justo e Ele me dá várias chances através da reencarnação para me evoluir. Filho, você pecou aqui, você não fez isso, mas não tem problema não, eu vou te dar uma nova chance. Então por isso que nós temos que agarrar em Jesus, que nos dá uma possibilidade muito grande para nós entendermos a nossa peregrinação, a nossa caminhada evolutiva. Muitos de vocês aqui podem perceber isso. A gente, com uma determinada idade, a gente vai começando a encaixar, né, as nossas ideias, a gente vai começando a ter mais paciência. Não é assim? É evolução. Às vezes a gente evolui só um pouquinho, porque a gente não fez muita força. A gente nunca regride. E o Espiritismo nos mostra, através de Jesus, a lei do amor. Eu tenho que respeitar o meu semelhante, o meu próximo, porque o próximo é a obra de Deus e eu faço parte da obra de Deus. O Espiritismo nos mostra isso. O Espiritismo nos mostra também, meus irmãos, a pluralidade dos mundos habitáveis. Porque seria uma insignificância muito grande nós acreditarmos que existe só a Terra. Isso aqui vai acabar, Jesus vai voltar e nós vamos continuar vivendo aqui.
tem bilhões de galáxias, de planetas, uma imensidão. Então, o Espiritismo nos mostra que a pluralidade do mundo é real. E outra coisa, o Espiritismo nos traz como, não como um acessório, mas como um terreno firme para mim entender essa magnitude que é Jesus e a vida, a fé raciocinada. A fé raciocinada. Ela nos mostra a lógica, porque sem a lógica nós somos facilmente ludibriados. E o Espiritismo nos mostra isso. Eu estou falando aqui agora, vocês podem pegar uma literatura espírita e vocês confrontar com aquilo. Se eu tiver errado, você vai, opa, peraí, o Marcos errou. Ele não entendia aquilo que ele falou. Isso é a lógica. O Espiritismo baseia muito na lógica e na fé raciocinada. Ela é coerente com o avanço da ciência sobre todas as coisas. Nós respeitamos muito a ciência e nós obedecemos de olhos fechados. Resumo, o Espiritismo: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E nós, estudando, nós vamos chegar no nosso objetivo. Então, meus irmãos, Moisés abriu o caminho. Nós temos muito que agradecê-lo, né? Aos nossos antepassados. Isso na Bíblia fala, né? A gente honrar os nossos antepassados. Jesus continuou a obra de Moisés. E ele próprio, né, comandado por um conjunto de espíritos elevados, concluiu através do Espiritismo. Então, meus irmãos, é isso. Jesus sempre, nós não podemos nunca relegar os seus ensinamentos. Nunca. A nossa vida, ela está em cima do Evangelho. Mas não é só para ler, não. É interessante que a gente lê o Evangelho e vê uma pessoa falando, é uma coisa. Você estudando ele, pode ser parágrafo por parágrafo. Nós vamos ter um entendimento muito grande, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos como um vasilhame. Quando nós somos criados, né? Nós temos uma massinha dentro de nós para nós construirmos o nosso vasilhame. A grandeza desse vasilhame depende muito do nosso esforço evolutivo, o nosso entendimento com a palavra de Jesus. Sobretudo, respeitando a sua obra, que é o nosso semelhante. Então, quando nós formos colher o nosso fruto, nós vamos ser cobrados. Que desse é o vasilhame? Que é a nossa reforma íntima, né? O nosso interior. Aí, quando você chegar lá, você está com um cálicezinho pequenininho que vai caber 2 ml, né? Mas se o seu merecimento, filho, fica triste, não, você vai ter uma nova chance. O Espiritismo nos mostra isso. Então, quanto mais nós moldarmos esse vasilhame, mais nós vamos colher. É isso, meus irmãos. Eu agradeço a presença de todos vocês. Que Jesus seja e continue sendo, né, o amparo, o manto de proteção a vocês. Não esqueça, vamos fazer uso do Evangelho. Jesus é tudo de bom. Muito obrigado a todos e boa noite.